Insuficiência aórtica é a mais legal de todas, que é a doença que tudo bate, né? O paciente tem uma válvula insuficiente, então quando ele tem um volume enorme, que ele ejeta o sangue, quando o sangue volta, volta em grande quantidade, porque essa válvula não segura o sangue. Então, volta o sangue lá para o ventrículo de novo. Quando faz uma... Então vai ter de novo sobrecarga ventricular esquerda, concorda? Porque a válvula aórtica não consegue segurar o sangue que volta. Então quando volta vai ter uma sobrecarga ventricular esquerda violenta. Então o que acontece? Quando o ventrículo esquerdo bate, ejeta um grande volume de sangue. Então o paciente, ó, aquele grande volume de sangue faz movimento em várias partes do corpo do paciente. Tá bom? Quais doenças podem levar a uma insuficiência aórtica? Doença aguda, por exemplo, dissecção de aorta. Uma endocardite da válvula aórtica pode ser. E cronicamente, você pode ter uma doença mesmo arterial da aorta, né? Ou uma sequela de febre reumática. Tudo isso aí pode dar insuficiência aórtica. Lembrar do Marfan, né, gente? Doença do colágeno. Pode dar insuficiência aórtica também. Ok? Aterosclerose na aorta, etc. Bom, então o que acontece? Que sopro que eu vou ter na insuficiência aórtica? Sopro diastólico, lembra? A sístole vai ter um sopro, se tiver estenose, sopro sistólico. Quando tem insuficiência, sopro diastólico. O sangue tende a voltar para dentro do ventrículo. Sopro diastólico. Lembra qual que é o melhor foco para escutar uma insuficiência aórtica? É o foco aórtico acessório, que fica debaixo de quem? Do pulmonar. Fica do lado esquerdo. Esse é o famoso pulso e martelo d'água. Lembra? Vou ter sobrecarga do átrio esquerdo, claro. Evolui para insuficiência cardíaca, não é isso? Lembrar que os pacientes, eu falei com vocês isso hoje, só vamos reforçar. Quando que as coronárias se enchem, não é na diástole? Só que a válvula não fecha adequadamente, então o sangue, ao invés de entrar na coronária, ele volta para dentro do ventrículo. Como passa pouco sangue na coronária, o que vai acontecer? Dor torácica também. Lembra? Eu posso ter dor isquêmica no ventrículo esquerdo, porque o sangue não tem aquele fechamento perfeito da válvula aórtica. Então posso ter um quadro de dor torácica. E quando o paciente fica bradicárdico, a dor piora. Se eu tenho uma frequência cardíaca baixa, Paulo, eu estou pensando em passar um beta-bloqueador para esse paciente. Não é uma boa, não. Podia passar outra coisa. Tá? Porque se o paciente ficar bradicárdico, entra menos sangue na coronária. E aí ele vai ter mais dor. Para quem está pensando em fazer cardiologia, faz uma seleção dos pacientes. Quem tem insuficiência aórtica, você exclui da sua agenda. Vai excluindo. Porque eles só te ligam de madrugada. Porque à noite você fica mais bradicárdico. Quando você dorme, sua frequência vai para 50, 55. É a hora que o cara tem dor, te liga. Entendeu? Tem muita gente, eu acho interessante a pessoa falar assim, Paulo, eu vou fazer uma especialidade de consultório que eu quero ter qualidade de vida. Escuta essa palavra assim, várias vezes por dia. Quero ter qualidade de vida. Então, Paulo, eu não queria ser igual a você, eu não queria dar plantão. Porque eu quero fazer consultório, porque eu quero ter felicidade no meu coração. Aí você faz o seguinte, aí você monta seu consultório e cisma de fazer cardio. Entendeu? Você faz seu consultório, tem lá sua agenda, igual os colegas colocam, agendas lotadas. Agendas lotadas, isso aqui. Não sei o quê, tudo bem. E aí o paciente vai lá, tem lá a consulta bonitinho, tal. E aí o que ele faz? Você dá o telefone. E pensa assim, tem qualidade de vida. E chega em casa. Seu telefone toca todo dia, 2h30 da manhã. Quem dá o plantão, acabou o plantão, entrega a chave, aquele abraço. Então, assim, qualidade de vida é bem relativo. Cada um tem seu conceito de qualidade de vida. Ou seja, você não vai ter qualidade de vida de jeito nenhum. Ou você vai fazer plantão, esquece qualidade de vida. Ou você vai dar plantão, não terá qualidade de vida porque está dando plantão. Ou você vai atender o telefone de madrugada, não tem qualidade de vida porque atende de madrugada. O detalhe é que eles não vão te pagar de madrugada a consulta. De madrugada fica de graça. Porque é só tirar uma dúvida. Então vamos. O eletro, então o que eu tenho? O
que eu tenho no elétron? Sobrecarga do VE, acompanha comigo, sobrecarga do VE, sobrecarga do átrio esquerdo também, não é isso? Raio-X a mesma coisa, aumento do VE, aumento do átrio esquerdo. Eco também, tudo que é insuficiência tem uma análise, entre aspas, subjetiva no eco, não totalmente subjetiva. Mas também para cair em prova é difícil. No exame físico, eu não tenho sobrecarga de volume do VE, então o ictus vai desviar para a esquerda. Presta muita atenção no que eu vou falar agora, que chama esse sopro de Austin Flint. Vão com muita calma aqui agora. Presta atenção. Vamos ver se vocês vão conseguir guardar isso aqui. O que é Austin Flint? Nós estamos tendo aula agora sobre essa válvula que está subindo aqui, ó, válvula aórtica, que está saindo aqui, ó, nesse vermelho. Válvula aórtica. Essa válvula está insuficiente, não está? Então, quando eu tenho a diástole do ventrículo, está voltando o sangue aqui. Não era para voltar e está voltando. Ela está insuficiente. Bom, quando esse sangue volta, esse folheto aqui ele é puxado para onde o sangue está voltando. Isso é um dado hemodinâmico. Se eu tiver uma folha e soprar por cima da folha, ela tende a puxar essa folha para cima. Essa válvulazinha, esse folheto aqui, o folheto mitral começa a desviar para o lado da aorta. Porque começa a voltar sangue com grande velocidade aqui. Então o que acontece? Como puxa esses folhetos, começa a esgoelar a válvula. Então eu tenho o quê? Uma estenose mitral. Mas é uma estenose mitral por problema da válvula mitral? É um problema funcional. É uma estenose mitral, entre aspas, por qual motivo? Por causa da insuficiência aórtica. Entenderam? Isso é chamado sopro de Austin Flint. Ô Paulo, nesse caso eu tenho clique de abertura da mitral? Gente, tem nada a ver com clique de abertura, não está calcificada a válvula mitral, tem nada a ver. Tá? Então não tem clique de abertura. Coloca aí, porque senão não tá colocado. Chama estenose mitral funcional, os sopros de Austin Flint. Eles adoram perguntar. Graças a Deus, tem muito tempo que não cai aqui. Tá? Tá, mas pode ser que caia. Então, olha lá. Melhor foco para o exame físico, a aórtica acessória, nós já escrevemos isso, não já? Sopro diastólico, também nós já escrevemos isso. E ele é mais intenso no início da diástole, ele é protodiastólico. Eu guardei isso da seguinte maneira. Eu guardei que é o contrário da estenose mitral. Na estenose mitral, é um sopro de quê? De ruflar diastólico, não é? Lembra o que é ruflar? Ele vem pequenininho e vai aumentando. Ele aumenta. Esse é o contrário. Ele vai diminuindo. Tá? Ele diminui. Então é o contrário do ruflar. Enquanto esse aumenta, esse é em decrescendo. Por que é assim, gente? Volta mais sangue no início da diástole ou no final da diástole? Quando faz a diástole, é a fase que volta mais sangue, no início da diástole. Por isso que no início ele é maior. Depois ele vai diminuindo. A quantidade de sangue volta menos. Por isso que o sopro vai diminuindo com o tempo. Então ele é assim, ó. Eu tenho TUM, eu tenho B1, eu tenho TÁ, que é B2. E eu tenho isso aqui, ó. Ele é grande no início, depois ele diminui. É um sopro em decrescendo. Ok? Esse é o sopro da insuficiência aórtica. Lembra que quando contrai essa musculatura do ventrículo esquerdo, gente, falta pouco, tá? 17 minutos só, respira fundo que está acabando. Quando contrai esse ventrículo esquerdo, ejeta pouco volume ou muito volume? Muito volume, porque eu tenho a sobrecarga de volume do ventrículo esquerdo na insuficiência aórtica, não é assim? Como ejeta muito volume, as partes onde o sangue passa acabam vibrando, tá? Vocês sabem o que é sinal de Quink? Já vi, depois eu coloco no YouTube lá, sinal de Quink. Né? Você faz a compressão da unha, você vê a unha mudando de cor, porque pulsa a unha. Sinal de Quink. Eu lembro da minha época de Viçosa, o Quink sempre conta essa história. Eu lembrei de sinal de Quink lá em Viçosa, a gente tomava leite, Quik com água. É Quik com água. Porque não tinha leite, não tinha dinheiro para comprar leite, comprava água mesmo. Comprava não, tava lá, a água tinha lá. Aí,
Eu guardei assim, a gente não era assim, mas eu guardo que a gente misturava o quick com o dedo assim, aí dava o sinal de quick. Guardei assim. Mas cada pobre guarda do seu jeito. Tá? Se você tem experiência ruim aí, você guarda do seu jeito ruim aí. Quem quiser dividir a sua experiência de pobreza, fala comigo que eu tenho experiência larga. Miller, sinal de Miller. Você abre a boca, a úvula está lá. Ó. Ô Paulo, quem que fala mais, homem ou mulher? A Miller. A mulher abre a boca, ela só abre a boca, não fala nada, mas ela não... A úvula está lá, sinal de Miller. Tudo isso é dentro de insuficiência aórtica, tá? Sinal de MIC. Sinal de MIC, você olha para a pessoa, está assim. Tá, a aorta vai batendo. Ô, Paulo, acho que eu tenho isso. De vez em quando eu me pego assim. A gente guarda assim, ó. Você pergunta para a pessoa, se eu perguntar alguma coisa para vocês agora, nessa hora da noite, vocês vão falar assim. Você sabe alguma coisa? Não sei. Sinal de MIC, sinal de não sei. Então, MIC, não sei, é com a cabeça. Quink é da unha. Miller é da mulher. É da úvula. Ok? Bom, em relação ao tratamento. Quando que eu opero? Quando eu estou sintomático ou quando a fração... Gente, a fração de ejeção é sempre calculada medindo a diástole e a sístole. Quanto maior for a distância entre a diástole e a sístole do ventrículo, maior a fração de ejeção. O que acontece quando um ecocardiografista calcula a fração de ejeção na insuficiência aórtica? Dá um valor superestimado ou subestimado? Superestimado, concorda? Porque esse ventrículo está trabalhando com muito volume, então ele faz muito movimento. Quando você calcula lá, dá um valor alto para a fração de ejeção. Se eu calculo e a fração de ejeção vem baixa, tem que operar a válvula. Não é normal ela vir abaixo de 50%. Se vier abaixo é porque o ventrículo não está aguentando mais a sobrecarga de volume. Entenderam isso? Tá? E aí eu tenho que fazer a troca valvar, não é isso? Essa aula termina agora. É a parte mais importante da aula e é a que mais cai na prova. Qual que é a segunda que mais cai mesmo? Desdobramento paradoxal da B2. É a segunda que mais cai. A que mais cai de todas são as manobras semiológicas. Manobras semiológicas nós vamos entender todas, tá? São essas aqui, são as que caem mais. Valsalva, agachamento, hand grip, manobra de vasodilatador e manobra da inspiração profunda. Valsalva. O que é valsalva? Fazer, soprar, uma das maneiras de fazer é soprar no dorso da mão, não é assim? Se eu sopro no dorso da mão, fisiopatologicamente, o que eu estou fazendo? Eu aumento a pressão, não é isso? Sobre o tórax. Quando eu aumento a pressão sobre o tórax, o que eu faço? Qual é o vaso que sofre aumento de pressão mais facilmente? Veia ou artéria? A veia não é mais mole? Então, quando eu sopro, aumento a pressão, eu reduzo o retorno venoso. Presta atenção. Do coração direito ou do coração esquerdo? Dos dois. Se eu fizer valsalva, eu diminuo o retorno venoso das pulmonares e das cavas. Então, menos sangue para as pulmonares, vindo das pulmonares, menos sangue vindo das cavas. Em outras palavras, quando eu faço valsalva, eu murcho o coração. O coração murcha. Tá legal? Ô Paulo, acho que eu vou escrever isso, que eu não estou conseguindo. Essa palavra me parece mais familiar, murchar. Tem uma doença, olha bem, tem uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica ou estenose subvalvar aórtica. O que é essa doença miocardiopatia hipertrófica? Ela tem um espessamento no septo interventricular. Tá? Essa doença basicamente é isso. É uma grande causa de morte súbita em jovem. Grande causa, uma das maiores causas de morte súbita em pacientes jovens.
o septo interventricular começa a ficar espessado, grosso, muito grosso. Agora eu quero que vocês utilizem a imaginação de vocês. Quando esse septo fica grosso, qual válvula será acometida, ficará estenosada? Qual é essa válvula que está do lado do septo aqui? É a aórtica. Então essa válvula aórtica que está do lado do septo fica estenosada. Por isso que é chamada de estenose subaórtica, ou miocardiopatia hipertrófica. Está entendido? Miocardiopatia hipertrófica, ou estenose subaórtica. Vai funcionar igual as duas. Pessoal, presta atenção agora. Presta atenção. Essa estenose funcional, essa estenose que a válvula vai sofrer, não é uma estenose, vai ter uma estenose mecânica mesmo, né? Vai dificultar a saída do sangue pela aorta. O sangue chega pela mitral e sai pela aorta. Presta atenção. Se esse coração murchar, se essas paredes do coração ficarem mais próximas, que é o que acontece na manobra de Valsalva, esse estreitamento aumenta ou diminui? Aumenta o estreitamento, porque essa parede vai ficar mais próxima ainda da válvula aórtica. Vai aumentar o estreitamento. Então, o que acontece com o sopro da miocardiopatia hipertrófica? Aumenta. Se eu fizer Valsalva, aumenta o sopro da miocardiopatia hipertrófica. Vocês têm que guardar que esse sopro... Por que acontece? Porque tem uma hipertrofia do septo interventricular. Tem que guardar isso. Quando você faz a manobra de Valsalva, o coração todo vai ficar com menor quantidade de sangue. E as paredes vão se aproximar. Quando aproxima, piora a estenose aórtica. Entendeu? Aí o sopro aumenta. Vai ficar menor ainda o espaço onde o sangue passa, aumenta o sopro. Ao mesmo tempo vai ter menos sangue, só que o espaço diminui tanto que aumenta o sopro, mesmo passando menos sangue. Ô Paulo, mas eu não estou entendendo ainda, eu ainda estou um pouco perdido. Então faz o seguinte, você decora. Porque é o seguinte, antes de você decorar, presta atenção. Calma, isso aqui está falando outra coisa que eu vou explicar agora. Calma. Todos os sopros, se eu tiver qualquer outra doença valvar, doença de válvula, quando eu reduzo a quantidade de sangue dentro do coração pela manobra de Valsalva, reduz todos os sopros. Só não reduz, só aumenta um sopro. Aliás, 2 sopros. Presta atenção. Reduz todos os sopros, tá? Se eu tiver estenose mitral, reduz. Insuficiência mitral, reduz. Estenose aórtica, todos reduzem. De menos miocardiopatia hipertrófica. Bom? E do CIA. Olha só. Então eu vou guardar o seguinte. Manobra de Valsalva reduz todos os sopros. E aumenta qual sopro? Da miocardiopatia hipertrófica e da comunicação intra-atrial. Isso é Valsalva. Se mesmo assim você não estiver conseguindo entender, aí você apela, você decora. Entendeu? Não está conseguindo entender até agora? Ô Paulo, eu estou com muita dificuldade. Eu queria fazer o seguinte, eu queria anotar e pensar um pouco sobre isso em casa. Então guarda da seguinte maneira, às vezes te ajuda na prova. Faz assim, Val. Você conhece a Val? Tem alguma Val aqui? Então tá, tem a Val. A Val salva todo mundo. Ou seja, reduz todos os sopros. Val salva todo mundo. Só não salva quem? Exceto quem tem miocardiopatia hipertrófica. Ou CIA. Val só não salva CIA e miocardiopatia hipertrófica. O resto ela salva todo mundo, reduz todos os sopros. Só aumenta o sopro da estenose da miocardiopatia hipertrófica e da CIA. Beleza? Às vezes te ajuda. Esqueci o resto todo, mas lembrei dessa frase. Porque tem um momento da sua vida que você tem que parar de entender. Você não tem mais energia para entender. Val salva todo Val salva todo mundo, exceto quem tem miocardiopatia hipertrófica e CIA.
Porque aumenta, diminui todos os sopros. Quando fala que salva, é porque diminui o sopro. Mas aumenta o sopro da estenose subaórtica, da miocardiopatia hipertrófica e de quem tem comunicação intra-atrial. Valsalva está bem entendido? Manobra do agachamento. Agachamento, vocês vão guardar que é o contrário do Valsalva. Não, precisa ser cócoras, não. Não é tipo parto, não. Não. Não, pode, não sei se cócoras faz o mesmo efeito. Não sei. Aí teria que ver. É porque eu li no médico. Tá como cócoras? Bom, aí tudo bem. Eu não sei se é o mesmo efeito. Ó, agachamento é o seguinte, eu vejo cair mais como agachamento mesmo. O que você tem que guardar? Quando você agacha, se você agachar, o que você faz com as veias? Você não vai ordenhar as veias? Você não vai apertar as veias? Então vai ser o contrário do Valsalva. Enquanto no Valsalva você aumenta o retorno, você diminui o retorno venoso, quando você agacha, você aumenta o retorno venoso, não aumenta? Quando você aumenta o retorno venoso, o que acontece com o sopro de todas as válvulas? Você não tem mais sangue no coração? Aumenta todos os sopros. Mas, quando você enche o coração de sangue, você afasta as paredes. Você diminui o sangue que passa... Desculpa. Você aumenta o espaço de passagem do sangue na estenose subaórtica, na miocardiopatia hipertrófica. Então, o que acontece? Você reduz o sopro da estenose subaórtica e da miocardiopatia hipertrófica. É o contrário. Guarda que é o contrário do Valsalva. Justamente. Você aumenta todos os sopros, reduz miocardiopatia hipertrófica. Ok? Tem um professor meu na cardio, muito engraçado. Ele tinha um paciente, tinha um ambulatório lá de estenose de miocardiopatia hipertrófica, né? Aí colocava o estetoscópio no paciente, o paciente agachava e voltava. Ficava agachando e voltando. Quando o paciente agacha, diminui o sopro mesmo. Diminui. Bem interessante. Essa manobra funciona. CIA também. Manobra de hand grip. Hand grip é quando você faz uma força grande com a mão, com a extremidade, tá? Faz uma força ou de compressão ou de extensão com bastante força. Funciona como se você estivesse subindo a sua pressão arterial. Enquanto Valsalva e agachamento faz uma alteração venosa, hand grip faz alteração arterial, tá? Como se você estivesse subindo a sua pressão arterial. Imagine que a sua pressão arterial suba, aumenta a sua resistência aqui na aorta. Presta atenção nisso para você não decorar. Presta atenção, o que é hand grip? Aumentei a pressão arterial, aumentei a resistência aqui na frente. Qual o sopro que vai aumentar? O de estenose aórtica ou insuficiência aórtica? Você concorda que quando eu aumento a pressão aqui na frente, o sangue tende a voltar? Quem volta é de uma insuficiência? Então, quando eu faço hand grip, aumenta o sopro da insuficiência. E faz o que quando a estenose aórtica? Diminui. Hand grip, diminui o sopro da estenose e aumenta o sopro da insuficiência. Ô, gente, nada supera a turma pequena, né? Você vê, a gente começou super atrasado, e terminou exatamente, vamos terminar com 3 minutos exatamente no ponto que precisa terminar. Deus sabe. Se fosse a sala grande, você não consegue. E a gente enrolou bastante, né? A manobra do vasodilatador é o contrário do hand grip. Vasodilatar significa reduzir a pressão sobre a aorta, concorda? Presta atenção, gente. Se eu reduzo a pressão aqui, qual o sopro que aumenta? O da estenose vai aumentar porque vai passar mais sangue. E o da insuficiência vai diminuir. Então, manobra, dá um vasodilatador para a pessoa. Hoje isso é pouco usado. Você não vai dar um vasodilatador para saber qual lesão de válvula que tem. Mas cai em prova. Não usa na prática, mas na prova está lá. Se você colocar um vasodilatador na pessoa, vai ter um aumento do sopro de estenose e uma diminuição do sopro de insuficiência. Ah, Paulo, mas eu estou tão cansado, eu só queria estudar metade da matéria. Então estuda só um e sabe que o outro é o contrário. Estuda só Valsalva e lembra que Valsalva é o contrário do agachamento. Tá? Tem gente que faz tanto esquema para guardar que ele apela. Ele fala assim, como é que Val se salva? Agachando. Aí ele sabe que o contrário do Valsalva... Valsalva salva. Agachando, ele salva.
Agora, não sei como é que eu vou guardar isso aqui. Rende gripe, contrato vagitador. Eu não sei. Aí é decorar mesmo. Gente, um abraço para vocês, tá?